Eu estou igual criança quando chega em algum lugar que gosta muito. Sabe quando criança chega num lugar, num parque de diversões ou numa festa e a criança fica muito feliz porque ela está naquele lugar? Assim estou eu por estar aqui no Maranhão hoje. Muito feliz, meu coração cheio de alegria pela oportunidade que o Senhor está dando de me encontrar com vocês, meus amados irmãos e irmãs. Isabel, João já disseram meu nome é Leandro Rabelo. Eu faço parte do grupo de oração Mater Domini, numa pequena cidade do interior do estado do Rio de Janeiro chamada Aperibé. A minha cidade fica um pouco distante da capital do Rio de Janeiro, por isso que eu nem tenho sotaque de carioca, né? Eu não fico puxando no S, igual os meus irmãos cariocas, porque eu moro no interior do estado. E nesse tempo então foi da vontade do Senhor, sucedendo outros irmãos que fizeram um excelente trabalho à frente do Ministério de Pregação da RCC do Brasil. Foi da vontade então de Deus que eu estivesse na coordenação nacional do Ministério de Pregação, servindo ao Senhor junto com vocês, pregadores. Para mim, coordenar o Ministério de Pregação no Brasil nada mais é do que isso: servir ao Senhor no Ministério de Pregação junto com vocês. Coordenar esse ministério junto com os meus irmãos coordenadores estaduais, no caso aqui do Maranhão, João Luiz, junto com o núcleo nacional do Ministério de Pregação. Aqui eu tenho no estado do Maranhão um irmão que faz parte do meu núcleo nacional, que é o Josi Cleiton, que é o ex-coordenador aqui do ministério nesse estado, e junto com todos os diocesanos da pregação, meus irmãos que também estão aqui, para que cada dia mais nós possamos, enquanto ministério, a função de um ministério é formar. O que a gente tem que todo dia acordar e levantar pensando como coordenadores que somos do Ministério de Pregação, é que nós precisamos contribuir, ajudar na formação dos pregadores da nossa diocese, do nosso estado, do nosso país. Então, repito aqui a minha alegria em estar em São Luís, estar aqui no estado do Maranhão nesse final de semana. Como disse, estou feliz, igual uma criança que chega a um lugar que ela gosta muito de ir, e ela pula, ela grita. É exatamente essa a imagem da alegria que eu sinto em estar com vocês nesse final de semana. Meus irmãos, eu já há muitos anos na minha vida, eu fiz a minha primeira pregação quando eu tinha 12 anos. 12 anos. Eu sempre fui de igreja, desde bem pequenininho. Meus pais, minha família sempre me levou para a igreja. Fui coroinha durante um período grande da minha vida. Depois de coroinha, contribuí na catequese, contribuí no curso de crisma. E com aproximadamente 14 para 15 anos, eu fiz a minha experiência com a renovação carismática, com o batismo no Espírito, através de um aprofundamento de oração que eu participei. Eu tinha lá, acho que 14 ou 15 anos. E desde aquele dia, desde quando eu tenho para mim como um marco da minha experiência com Deus na minha vida, uma cena que ficou gravada na minha memória, no meu coração para sempre. Naquele aprofundamento de oração que eu participei, as pessoas que estavam conduzindo o aprofundamento de oração, elas pediram para a gente fazer um momento de deserto. O que é o momento de deserto? Eu não sei se aqui vocês já tiveram a oportunidade de participar. Momento de deserto é quando a gente está num retiro, quando a gente está num encontro, e a gente pega a palavra, e a gente vai com a palavra, com a companhia da palavra de Deus, e claro, assistidos pelo Espírito Santo, a gente vai para um lugar, e a gente fica naquele lugar durante um período de tempo, 30 minutos, 1 hora, em silêncio, oração, escuta da parte de Deus. E eu me lembro que a gente estava numa casa de retiros muito simples, e a casa de retiros, ela era num vale, nós estávamos no alto de uma montanha, e tinha todo um vale assim que a gente conseguia avistar daquele lugar onde nós estávamos. E eu me lembro que o lugar que eu escolhi, e para mim é o marco da minha vida carismática, do meu batismo no Espírito, eu me sentei acima de uma pedra grande. Custei para conseguir subir sobre aquela pedra. Sei que invenção aquela de um adolescente querer subir em cima de uma pedra tão alta, né? Coisa de jovem, de adolescente.
Subi naquela pedra, com a palavra na mão, ali eu me sentei, e ali eu fiquei com a palavra. Desde aquele dia, ali foi muito forte a minha experiência com Deus. Desde aquele dia, uma coisa que eu quero que sempre esteja na minha mão é a palavra de Deus. Sempre. Eu não tenho o hábito de pregar. Todas as vezes que eu sou chamado para pregar em algum lugar, no meu grupo de oração, num evento, num encontro, vocês podem observar, eu vou estar ajoelhado, mas a palavra vai estar na minha mão. Porque desde aquele dia eu descobri um grande tesouro, um tesouro imensurável, inesgotável na minha vida, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, tem versículos da Bíblia que eu já li milhares de vezes, e eu testemunho para vocês, cada vez que eu o leio novamente, ele fala algo novo no meu coração. Não é à toa que a palavra lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Todas as vezes que nós lermos a palavra, ela tem o poder de, viva como é, dar vida a tudo aquilo que possa estar morto dentro de nós. E para esse congresso, então, o Senhor quis trazer alguns versículos que serão trabalhados ao longo das pregações no dia de hoje e no dia de amanhã. Vocês verão que todas as pregações têm como tema um versículo. E para essa primeira pregação, foi da vontade do Senhor que a palavra estivesse em Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, e eu convido você a pegar aí essa palavra. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. João 4, 34. E a palavra diz assim, João 4, 34, depois a gente vai voltar para falar sobre o contexto, mas só para a gente apresentar o tema da pregação. Disse-lhe Jesus, vamos ler juntos o que Jesus disse? Eu achei que ficou meio fraquinho, será que dá para a gente ler de novo? Pode ser? Vamos lá, versículo 34, disse-lhes Jesus, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor quer nos falar nessa primeira pregação, nesse primeiro momento de encontro. E eu dividi então a minha pregação em 3 momentos. Primeiro momento, eu quero junto com vocês mergulhar no contexto desse versículo. Veja que nós estamos lendo o versículo 34, a frase, a mensagem, aquilo que Jesus quer ensinar para nós nessa primeira pregação, vem dele mesmo, de uma frase que o próprio Jesus diz. Tem versículos que são frases ditas por Pedro, frases ditas por outras pessoas, por Paulo, mas nesse versículo que traz o tema, o autor da fala, o autor da mensagem é o próprio Jesus, onde ele diz, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Queridos irmãos, em que contexto Jesus está falando isso? Se a gente voltar para o início do capítulo 4, nós vamos ver que o capítulo 4 do Evangelho de João, ele traz uma narrativa que a gente conhece muito, que nós já pregamos muito inclusive sobre ela, que é a passagem da Samaritana. Todos nós sabemos o conflito que havia entre judeus e samaritanos. Todos nós sabemos que essa mulher samaritana é uma mulher que tinha tido muitos maridos, o próprio Jesus vai dizer isso para ela. Então nós estamos no contexto, nós não vamos ler toda a passagem da Samaritana, mas é importante que a gente entenda o contexto. Lá no início do capítulo 4, a palavra vai dizer que o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João.
Se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia, onde ora devia passar por Samaria. Então Jesus, que é aquele que sempre está a caminho, e depois na pregação que eu vou fazer à tarde, nós vamos falar de novo de Jesus que está a caminho, agora não mais para a Samaria, mas que está acompanhando dois que estão indo para a sua cidade. Nós vamos falar sobre isso na parte da tarde. Jesus está a caminho, como ele sempre estará, sempre esteve, e ensina para mim e para você que nós vamos fazer a vontade de Deus sempre que nós estivermos a caminho. Veja, meus irmãos, dificuldades para ser pregador todos nós temos. Principalmente nesse período, nesses 2 últimos anos que nós vivemos, encontramos inúmeras dificuldades. O que diferencia não são as dificuldades são as mesmas. Para você que é pregador aqui no estado do Maranhão, as dificuldades são as mesmas. Para quem é pregador em outro estado, as dificuldades são as mesmas. O que vai diferenciar? O que vai diferenciar a gente diante das dificuldades? É a nossa reação. Quando a gente se coloca sempre a caminho, a nossa reação diante da dificuldade será totalmente diferente. Então veja, nós temos aqui um contexto de encontro com o Senhor. Quem está se encontrando com o Senhor? Uma mulher samaritana. Ao que, ainda no início do capítulo 4, lá no versículo 8, tem um versículo que a gente pode fazer uma ligação dele com esse versículo 34. Olha o que diz a palavra no versículo 8. O versículo 8, o 7 diz, né? Veio uma mulher da Samaria tirar água, pediu-lhe a Jesus, dá-me de beber. Aí olha o que diz o versículo 8. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. A fala de Jesus sobre o alimento ser, o seu alimento principal ser fazer a vontade de Deus, ela já começa aqui no versículo 8. Quando havia uma preocupação dos discípulos com o alimento físico, o alimento humano, o alimento que nós precisamos para viver. Sem ele a gente não vai viver. Sem alimento o corpo humano morre, desfalece. E veja que a palavra já lá no versículo 8 já vai trazer a questão do alimento. E aí no versículo 31, depois de Jesus ter conversado com a samaritana, ter encontrado com ela, falado para ela da água viva e tal, aí lá no versículo 31, a palavra vai dizer assim: entretanto, os discípulos lhe pediam, mestre, come. Mas ele lhes disse, tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Às vezes, amados irmãos, as nossas preocupações mediante o ministério de pregação, elas são puramente humanas. Eu tenho uma pregação para fazer, então eu estou preocupado com, principalmente, coloco como prioridade, que roupa que eu vou vestir para pregar? De que eu vou até aquele local que eu vou pregar? São preocupações que fazem parte como preocupações acessórias, não é a preocupação principal. Veja que os discípulos estavam preocupados com um alimento e Jesus estava querendo ensinar para eles de outro. Os discípulos perguntaram uns aos outros, alguém lhe teria trazido alguma coisa para comer? E Jesus vai responder para eles, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Meus irmãos, Jesus tem um alimento que os discípulos desconhecem. A sua comida que nutre, que satisfaz, que é cumprir a vontade de Deus. Ele é o enviado do Pai e não se preocupa com outra coisa a não ser fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai para Jesus? Que Jesus viesse para nos salvar, para nos dar a vida. E veja que quando Jesus nos dá a vida, Ele automaticamente nos dá alimento.
Se hoje temos a possibilidade de ir ao altar e nos alimentar do corpo, sangue, alma e divindade, é porque em primeiro lugar Jesus deu a vida. O que alimenta, o que dá forças a Jesus é cumprir a vontade do seu Pai que o enviou. O alimento, aquilo que dá vida para ele, aquilo que gera vida nele, é cumprir a vontade do Pai. Fazer o desígnio do Pai, cumprir o que o Pai quer para ele. Por isso que no versículo 34 ele vai dizer: meu alimento, ou seja, o que me sustenta, o que me mantém em pé, o que me dá força, é fazer a vontade do Pai. E nós, pregadores e pregadoras, o que tem sido o nosso alimento? O que tem sido o alimento que está fazendo com que eu e você continuemos a ser pregadores? Deixa eu dizer, eu preciso pedir licença para vocês para dizer isso, mas para muitos de nós pregadores, o nosso alimento vem sendo apenas a nossa vaidade. Eu quero ser pregador porque sendo pregador eu vou ser conhecido, eu vou ser aplaudido, eu vou ser reconhecido, as pessoas vão olhar para mim. Esse não deve ser o nosso alimento. Eu quero ser pregador porque o pregador ganha visibilidade. Esse não deve ser o nosso alimento. O nosso alimento, o alimento principal, precisa sempre ser este: fazer a vontade de Deus. E o fiel, o pregador fiel, o pregador escolhido, o pregador que Deus de fato chamou para essa missão de anunciar a sua palavra, ele sempre faz a vontade de Deus, porque ele vai buscar não a sua própria vontade, mas ele vai buscar a vontade de Deus. Então, primeiro momento aqui dessa pregação, eu queria refletir um pouco com vocês, mergulhar um pouquinho, mesmo que seja brevemente, nessa passagem da Samaritana, que traz o tema da nossa pregação, Jesus dizendo: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Queria partir agora para um segundo momento dessa pregação. Para fazer a vontade de Deus na nossa vida de pregador, e me desculpe se nós que somos pregadores não buscarmos dia e noite fazer a vontade de Deus, é melhor a gente deixar de ser pregador. Se eu aceitei o chamado para ser pregador e não estou preocupado em fazer a vontade de Deus, mas fazer a minha própria vontade, desculpem, mas não preguem mais, desistam de pregar. Para ser pregador, para ser pregadora, o que deve nos alimentar dia e noite, o alimento que deve nos sustentar diante de cada chamado para pregar, é fazer a vontade de Deus. E quando é que o pregador faz a vontade de Deus? Em primeiro lugar, quando ele entende que sobre a vida dele tem um chamado de Deus para fazer a sua vontade. Uma pessoa pode acordar um dia, pegar uma Bíblia e dizer: eu vou ser pregador, por conta própria, por vontade própria. Ela pode dizer isso: eu vou ser pregador. E veja que, por mais que ela se esforce, se não houver um chamado de Deus, ela não conseguirá ser um pregador eficaz. Eu tenho tantos testemunhos na minha vida de irmãos, pessoas que eu conheço, que no passado me disseram assim, gente do meu grupo de oração, no passado disseram assim: eu tenho tanta vontade de ser pregador, eu vou tentar. E a pessoa tentou, e ela viu que aquilo não era para a vida dela. Porque, repito, pregação, antes de tudo, é um chamado de Deus. Não somos nós que dissemos que nós somos pregadores, mas Deus coloca sobre nós um chamado, e esse chamado é a fazer a sua vontade, a anunciar a sua palavra, a cumprir a sua palavra. Só, meus amados irmãos, que para fazer a vontade de Deus, nós esbarramos numa palavra. Para fazer a vontade de Deus plenamente, como Jesus, nós vamos esbarrar em uma palavra. E a palavra é obediência. Só é possível fazer a vontade de Deus, ter a vontade de Deus como nosso alimento cotidiano, se nós buscarmos a obediência.
E deixa eu dizer que obediência não é uma ideia. Não é só eu colocar na minha cabeça, eu sou obediente, eu quero ser obediente. Não, obediência não é uma ideia, obediência é uma atitude. Porque eu posso colocar na minha cabeça, eu sou obediente e não ser, na prática. Eu posso colocar na minha cabeça, eu quero ser obediente e de verdade no dia a dia fazer tudo ao contrário do que seria atos de uma pessoa obediente. E para fazer a vontade de Deus, nós usamos como exemplo de obediência o próprio Jesus. Irmãos, veja aqui uma coisa, quando a gente fala de obediência, nós estamos falando sim de obediência a Deus, em primeiro lugar, mas nós estamos falando também de obediência àqueles que foram instituídos por Deus, para que nós pudéssemos estar também subordinados àquelas pessoas. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus foi obediente a Deus, em primeiro lugar, ao seu Pai. E eu perguntaria para vocês, Jesus foi obediente somente a Deus, ou Jesus também foi obediente a algumas pessoas? Estou esperando a resposta. Pergunto novamente, Jesus, Deus, Filho de Deus, ele foi obediente somente a Deus, ao seu Pai, ou ele também foi obediente a algumas pessoas, algumas leis, algumas regras? Ele falou assim, ó, eu sou filho de Deus, então eu obedeço só a Deus, não obedeço a mais ninguém, não faço o que mais ninguém me pede, que mais ninguém me orienta. Foi assim na vida de Jesus, minha gente? Jesus é o nosso exemplo de obediência, sim ou não? Vamos pegar aqui alguns exemplos. A própria palavra de Deus no Evangelho de Lucas, lá no finalzinho do capítulo 2, vai dizer que Jesus era submisso aos seus pais, Maria e José. Então veja, Jesus menino obedeceu a seus pais. Depois, quando ele fica adulto, várias e várias passagens da Bíblia vão dizer que Jesus também obedeceu à lei da sua época. Várias e várias passagens vai dizer que Jesus obedeceu ao Sinédrio, que Jesus obedeceu a Pilatos. Vejam que a relação de obediência, ela caminha para obedecer a Deus, mas também obedecer àqueles que Deus instituiu para que estivessem à nossa frente, os nossos pais, que nos educaram, que fizeram nós sermos as pessoas que nós somos, as leis do país que nós vivemos. Veja que obediência, claro, a principal obediência é ao Pai do céu, mas também não se eximir, não deixar de lado a obediência àqueles que foram instituídos para isso. Eu queria deixar aqui uma recomendação, uma dica de leitura, que eu me embasei para trazer esse tópico da obediência para vocês, em um livro do cardeal Cantalamessa, Raniero Cantalamessa, chamado Obediência. O cardeal Raniero Cantalamessa trabalha essa palavra obediência no livro dele, na perspectiva de aquele que obedece faz a vontade de Deus. Deixo aqui como uma recomendação de leitura o livro Obediência, do Raniero Cantalamessa. Meus queridos irmãos, quase concluindo aqui esse tópico da obediência, eu queria lembrar junto com vocês qual foi a origem da desobediência. Quem sabe me dizer? Nós estamos falando de obediência, mas se nós quiséssemos citar aqui a desobediência, onde foi que ela começou, onde ela se originou, seria onde, hein? Em que momento? No livro do Gênesis. E quem foi que desobedeceu? Adão, a palavra vai dizer. Na origem
de todas as desobediências. Gente, Adão desobedeceu a quem? A Eva? Adão desobedeceu a serpente? Adão desobedeceu a outra pessoa? Quem Adão desobedeceu? A Deus. A origem de toda desobediência é a desobediência a Deus. Olha que coisa linda. E a origem de toda obediência é a Deus também. Tanto a desobediência quanto a obediência tem como eixo central Deus. Por isso que a gente escuta tanto na igreja que o pecado entra por Adão, que desobedeceu a Deus, e a religação, a salvação, a obediência se dá por meio de Jesus, o novo Adão, a quem vai obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus para nos resgatar. O mal, é muito simples a gente saber o que é o mal e o que é o bem. É fácil de gravar. O que é o mal e o que é o bem? O mal é desobedecer a Deus. E o que é o bem? Obedecer a Deus. Simples assim. Nossa, Leandro, mas eu passei tantos anos da minha vida pensando, refletindo, pensando sobre isso. É simples. O mal é desobedecer a Deus. Por que Lúcifer caiu do céu? Porque desobedeceu, porque queria trazer a luz para si mesmo. O mal é desobedecer a Deus, o bem é obedecer a Deus. E um grande santo da igreja chamado São Basílio, ele diz que 3 disposições podem acontecer com alguém que pode obedecer. A primeira, uma pessoa pode obedecer por temor do castigo. Eu obedeço porque eu tenho medo do castigo. Uma criancinha, quando ela é exortada pelo seu pai, que ela fez alguma coisa errada, e o pai diz para ela assim, ó, não faz mais isso, porque senão eu vou te colocar de castigo. Não é assim? A criança muitas vezes deixa de fazer por medo do castigo. A primeira disposição que São Basílio vai dizer é obedecer por medo do castigo. Gente, nós podemos nos tornar às vezes tão legalistas, de modo que a gente seja aquele tipo de servo que só obedece porque tem medo do castigo. Não é isso o ideal. Segunda coisa que São Basílio vai dizer, nós obedecemos por desejo pelo prêmio. Eu obedeço porque tem aquele prêmio lá que eu quero alcançar, então eu vou obedecendo porque eu quero alcançar aquele prêmio. E São Basílio diz que isso é a disposição dos mercenários, dos interesseiros. Obedece com interesse àquele prêmio. E por último, a disposição de obedecer por amor. Eu obedeço porque eu amo. E diz São Basílio que essa é a disposição dos filhos. Os filhos obedecem porque amam. E a salvação vem exatamente dessa realidade. A realidade de obedecer para fazer a vontade de Deus. Eu queria, só para ajudar a gente a entender isso, vem dois meninos aqui. Vem cá, José Cleito, vem cá, Dileno, fazendo um favor. Olha o que na perspectiva de obedecer para fazer a vontade de Deus, que imagem que a gente pode criar? Fica aqui fazendo um favor, José Cleito também. Fica virado de frente para lá, um do lado do outro. Ó, o José Cleiton vai representar para a gente a vontade de Deus. Tá bom, José Cleiton? Faz cara de vontade de Deus aí. Obrigado, Senhor. E o Dileno vai representar a nossa vontade humana, os nossos desejos, a minha vontade. Então o Dileno representa a nossa vontade, a vontade humana, e o José Cleiton representa a vontade de Deus. Então, olha a imagem que a gente vai criar. Eu acho que você não vai esquecer mais o que é fazer a vontade de Deus. José Cleiton, você representa a vontade de Deus. Eu queria te pedir para você abaixar o máximo que você puder. Isso aí. Quando a nossa vontade está de pé, está de pé, né? Eu estou. Quando a nossa vontade está de pé, normalmente a vontade, José Cleiton está morrendo de rir. Normalmente a vontade de Deus está assim.
Aí, meus irmãos, a conta, a balança que a gente precisa fazer é, Josi Cleito, levanta aí só para você poder entender uma coisa aqui. Ó, não levanta não, fica abaixado. Deixa eu combinar uma coisa com vocês dois aqui. Quando ele for abaixando, você vai levantando, tá bom? Bastidores. A nossa vontade, quando a gente vai obedecendo, ela precisa fazer isso. A gente vai bem devagarzinho, de Leandro, você vai abaixando e o Josi Cleito vai levantando. Quando a gente vai renunciando à nossa vontade, bem devagar, Josi Cleito vai levantando. Quando a gente vai rebaixando a nossa vontade, quanto mais eu nego a minha vontade, o meu desejo, quanto mais eu abro mão, quanto mais eu renuncio à minha vontade, mais a vontade de Deus estará de pé na minha vida. É possível fazer, só um pouquinho, é possível fazer um meio a meio, de Leandro, fica metade, e Josi Cleito também é metade, isso, é metade, né, de Leandro? É possível a gente viver uma vidinha, desculpa a expressão, sabe aquela vidinha xoxa? Lá na minha região a gente fala muito xoxa, você sabe o que significa xoxa, né? Aquela vidinha xoxa do mais ou menos, é metade a minha vontade e é metade a vontade de Deus. A gente pode passar a nossa vida toda assim, ó, nesse meio a meio. Na minha vida é metade, aqui não, Senhor, aqui o Senhor não mexe não, porque isso aqui é minha vontade. Não mexe comigo não. Mas eu te dou um espacinho, Senhor, para o Senhor fazer a sua vontade. E o Senhor, por conseguinte, respeita a nossa liberdade. Mas a conta é exatamente essa. Quando a vontade de Deus, presta atenção, Dilena, quando a vontade de Deus cresce na nossa vida, a nossa vontade abaixa, não aparece. Fazer a vontade de Deus, que é o alimento que Jesus está ensinando para nós, é renunciar totalmente à nossa vontade. Quanto mais eu disser não para as minhas vontades, mais eu posso dizer sim para a vontade de Deus. E ao contrário, quanto mais eu disser não para a vontade de Deus na minha vida, mais eu estou dizendo sim para a minha vontade. O que você quer escolher para você? Não fala a vontade de Deus bonitinho só para todo mundo ver aqui no encontro, não. Quero ver no dia a dia, na prática. Faz a sua escolha, irmão. Faz a sua escolha. Fazer a vontade de Deus é abrir mão. Um aplauso para os dois. Muito obrigado pela participação, pela ajuda. Obrigado, Zileno. Fazer a vontade de Deus é abrir mão, é sacrificar a nossa própria vontade. E eu concluo então essa pregação, um terceiro tópico. Um outro livro que eu quero deixar recomendado para vocês é um tratado teológico de um doutor da igreja. Um tratado teológico de um doutor da igreja chamado Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso escreveu um tratado, irmãos, nós pregadores às vezes lemos tanta coisa e a gente deixa de ler coisas tão preciosas quanto essas. Santo Afonso escreveu um tratado que se chama o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Alguém aqui conhece esse tratado? Eu recomendo também a vocês a leitura desse tratado, o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, do doutor da igreja Santo Afonso Maria de Ligório. Nesse tratado, Santo Afonso, citando frases, citações, exemplos de alguns santos, ele vai ensinando para a gente, com esses ensinamentos de Santo Afonso, eu vou concluindo aqui a minha pregação, ele vai ensinando para a gente como fazer a vontade de Deus na perspectiva da vida dos santos. Nesse tratado, Santo Afonso cita São Dionísio, um santo da igreja pouco conhecido, que diz assim, São Dionísio: o principal efeito do amor é unir a vontade daqueles que se amam, de maneira que se torne uma
e a mesma vontade. Eita, que coisa linda, né? O principal efeito do amor é unir a vontade daqueles que se amam, de maneira que se torne a mesma vontade. Josicleito e Dilene, vocês podem voltar aqui rapidinho? Rapidinho. Desculpa ficar incomodando vocês. Meus irmãos, olhem o que essa... Lembrando que o Dilene é a vontade humana e o Josicleito é a vontade de Deus. Amém? Todo mundo está lembrando dos papéis, né? Olha o que São Dionísio está dizendo. O principal efeito do amor é unir a vontade daqueles que se amam, de modo que se torne uma mesma vontade. Ó, abraça um ao outro. É isso. É juntar a nossa vontade com a vontade. Vocês querem aplaudir? Juntar a nossa vontade com a vontade de Deus. Quer ser um excelente pregador, um excelente servo? Faz isso. Una, renunciando, claro, a sua vontade com a vontade de Deus. É isso que São Dionísio está falando. A perfeição está nisso, em unir. A perfeição do amor, a manifestação plena do amor é unir a nossa vontade com a vontade de Deus. Mais uma vez, obrigado. Outra citação de Santo Afonso, agora dele mesmo, do próprio Santo Afonso: quanto mais uma pessoa está unida com a vontade divina, maior será o seu amor. Quanto mais uma pessoa está unida à vontade divina, maior será o seu amor. Melhor ele vai pregar, melhor ele vai se preparar, melhor ele vai atender a um chamado. Santo Afonso ainda vai citar uma beata. Desculpe, irmãos. Santo Afonso ainda vai citar uma beata chamada Beata Estefânia de Soncino. E diz que um dia essa beata, ela foi arrebatada em espírito e levada ao céu em uma visão. Essa beata Estefânia de Soncino, ela no momento de oração, ela foi arrebatada e ela foi levada ao céu numa visão. E sabe o que ela viu? Ela viu pessoas que ela conhecia e que tinham morrido, e essas pessoas estavam colocadas entre os serafins, e lhe foi dito que tinham sido exaltadas, que estavam lá entre os serafins, de tão alto grau de glória, em consequência da sua conformidade com a vontade de Deus. Aquelas pessoas alcançaram o céu porque elas viveram a sua vida de tal forma que a vida delas era tão conforme, com a mesma forma. A palavra conforme quer dizer isso, com a mesma forma da vontade de Deus. Uma outra citação que eu queria trazer de um outro beato chamado Beato Suso, e ele diz assim: eu antes queria ser o mais vil inseto que se arrasta pela terra, pela vontade de Deus, do que um serafim pela minha própria vontade. Vou repetir essa reflexão do Beato Suso. Eu antes queria ser o mais vil inseto que se arrasta pela terra, pela vontade de Deus, do que ser um serafim pela minha própria vontade. Santo Afonso cita ainda o exemplo do amo e do servo. Há muitos anos, ou em reinos, em impérios, tem a figura do servo e a figura do amo, que é a pessoa a quem aquele servo serve. O servo mais amado, o servo que os amos, que os imperadores, que os reis mais amam, são aqueles que buscam mais agradar a vontade do seu Senhor. Normalmente é assim também com funcionários em empresas. Aqueles funcionários, às vezes eles abrem mão de fazer o que eles queriam, para fazer o que o seu chefe quer que ele faça. Não sei vocês, mas eu sou funcionário, e como eu não sou bobo, eu procuro fazer a vontade dos meus patrões. Não sei vocês, mas como eu preciso do meu emprego, eu procuro fazer as coisas de acordo com o gosto dos meus patrões. Vocês também fazem assim? Mesmo que muitas vezes eu tenha que fazer alguma coisa que eu não gosto muito, que eu não queria, que eu não concordo, mas se é o que o meu patrão queria que eu fizesse, se não for nada errado, claro, eu faço mais no tom que ele quer.
porque eu não sou bobo. Veja que o exemplo do amo, o servo mais amado, é o que faz a vontade do seu amo. O Salmo, Santo Afonso também cita o Salmo 142, versículo 10. Ensina-me a fazer a vossa vontade. A gente inclusive tem um livro na RCC Brasil com esse título, Ensina-me a fazer a sua vontade. Penúltima citação, Santa Madalena de Passe, só de ouvir a expressão vontade de Deus, entrava em êxtase de amor. Gente, olha que, desculpa a expressão que eu vou usar, mas olha que doideira. Essa Santa Madalena de Passe, diz os seus escritos sobre ela, que ela era uma mulher tão entregue a Deus, que quando ela ouvia essa expressão, vontade de Deus, ela entrava em êxtase espiritual, em oração, sabe? Tão forte era na vida dela essa expressão, vontade de Deus, que a mulher entrava em êxtase. E por fim, uma última citação de um santo chamado Santo Abade Nilo, que diz assim: não devemos rogar a Deus para conseguir o que desejamos, mas sim para que em nós se cumpra a sua vontade. Não devemos rogar a Deus para conseguirmos o que desejamos, mas sim para que em nós se cumpra a sua vontade. Meus irmãos, enquanto pregadores que nós somos, nós precisamos dizer como Jesus no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou, e para cumprir, por conseguinte, a sua obra. Eu queria convidar você a ir ficando em pé, se você puder deixar um pouquinho a sua Bíblia sobre a cadeira. Eu queria convidar você a rapidamente fechar um pouquinho os seus olhos e voltar lá àquele dia, voltar àquele dia em que você foi chamado por Deus para ser pregador. Você consegue fazer isso? Você consegue se lembrar daquele dia que foi um marco na sua vida, do chamado de Deus? Tenta voltar, não sei com qual idade você tinha, eu não sei onde você estava. Eu já contei para vocês aqui da minha experiência. Eu tinha 14 anos, era em cima de uma pedra, num local de retiros, numa casa de retiros. E você? Quando foi aquele dia que você ouviu forte no seu coração o chamado de Deus a ser pregador? A vontade dele, que por puro amor escolheu a mim e a você para sermos pregadores. Tenta voltar àquele dia e louvar ao Senhor, agradecer a Ele. Se você consegue se lembrar, vai louvando, vai agradecendo. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, porque naquele dia, naquele local, você cita aí para o Senhor: Senhor, naquele dia, lá naquela cidade, lá naquele local, naquele momento de oração, eu ouvi fortemente o seu chamado na minha vida. E desde lá, Senhor, eu tenho caminhado, eu tenho vivido, procurando fazer a tua vontade, procurando corresponder ao seu chamado, procurando corresponder à sua voz. Sim, Senhor Jesus, nessa manhã, eu te louvo, te agradeço, te bendigo, te glorifico, te exalto, Senhor, porque o Senhor me chamou para cumprir a tua vontade. E esse é o alimento que eu desejo todo dia na minha vida, fazer a tua vontade. Louva, agradeça. Nós não tínhamos nenhum mérito, nós não tínhamos santidade suficiente, nós não tínhamos
nada que pudéssemos oferecer para que o Senhor nos escolhesse, mas Ele nos escolheu por puro amor e nos chamou: vem fazer a minha vontade. E eu quero convidar você nessa manhã a mais uma vez responder ao chamado que Deus te fez. Talvez tenha sido há muitos anos atrás, talvez tenha sido recentemente, eu não sei quando foi que Deus te fez esse chamado, mas eu quero convidar a você nessa manhã: vamos responder agora ao Senhor. Se você mais uma vez quer dizer para Ele: sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, sim, Senhor, eu digo sim. Sim, Senhor, eu deixo brotar no meu coração, dos meus lábios, essa palavra: sim, sim. O Senhor coloca no meu coração que algumas pessoas até hoje não tinham dito um sim assim de verdade mesmo, de todo o coração, de toda a alma. E eu quero convidar você a dizer bem alto para o Senhor: sim, Senhor. Ainda está muito baixo. Sim, Senhor. Eu aceito o teu chamado. O chamado a fazer a tua vontade. O chamado a fazer o teu querer, Senhor. Esse é o alimento da minha vida, fazer a tua vontade, fazer o teu querer, Senhor. Nessa manhã, Senhor, eu quero renunciar às minhas vontades, eu quero renunciar aos meus interesses. Meus amados irmãos, o Senhor me fala de muitos interesses pessoais, pessoas que aceitaram o chamado de Deus para ser pregador por interesses pessoais, humanos. Eu queria convidar você agora, nós juntos, renunciarmos aos nossos interesses humanos. Nós não queremos ser interesseiros diante de Deus, nós queremos ser limpos, claros, despidos de qualquer interesse humano. Sim, Jesus, eu renuncio os meus interesses, eu renuncio as minhas segundas intenções, eu renuncio, Senhor, qualquer intenção de minha parte que não seja a de fazer a tua vontade, a de fazer o teu querer. Nós renunciamos, nós jogamos por terra nessa manhã, nós arrancamos de dentro de nós, Senhor, todo interesse humano, todo interesse de vanglória, de aplauso, de reconhecimento, de que as pessoas nos elogiem: nossa, como você é um bom pregador, como você prega bem. Nós renunciamos a todo esse tipo de interesse, Senhor. O nosso interesse é fazer a tua vontade, o nosso desejo é fazer a tua vontade, Senhor. Renunciamos a nossa vontade para fazer a tua vontade, Senhor. Renunciamos os nossos quereres humanos para fazer o teu querer divino, Senhor. E eu queria convidar você a terminar essa oração proclamando Jesus Senhor da sua vida, Jesus Senhor do chamado que Ele te fez, Jesus Senhor do seu ministério, Jesus Senhor da sua vida, da sua família. Vai declarando que Jesus é o Senhor. Vai declarando. Vai declarando. Vai, meu irmão. Só quem abre mão das suas próprias vontades declara Jesus Senhor da sua vida. Porque para termos Jesus como Senhor, nós precisamos abrir mão de outros senhores, e muitas vezes esses outros senhores somos nós mesmos, a nossa vontade, o nosso querer. Sim, Senhor, Tu és o Senhor do estado do Maranhão. Sim, Jesus, Tu és o Senhor de cada diocese desse estado.
Sim, Senhor, Tu és Senhor de cada ministério de pregação aqui representado. Sim, Jesus, Tu és o Senhor de cada pregador, de cada pregadora desse estado. Nós declaramos: Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Ela canta, ela canta, ela vai. Ori ela xiria, canta, ela baixala, baixara, ela vai, ela baixara. Vai orando no Espírito, irmãos, para que o Espírito venha em socorro à nossa fraqueza. De modo especial, nós queremos que o Espírito venha em socorro à nossa fraqueza, a fraqueza de fazer a nossa vontade, a fraqueza de exaltar a nossa vontade, do nosso querer estar mais evidente que o querer de Deus. Ore no Espírito, vai, ora no Espírito. Que haja entre nós agora um grande clamor no Espírito. E orando por nós oramos por todos os pregadores desse estado. Eu queria que o Ministério de Música silenciasse por um instante, só nós orássemos, sem instrumento, sem microfone, sem nada. Que a nuvem da glória do Senhor esteja no meio de nós agora, da sua presença. A visualização que o Senhor me dá é que Ele desce a nós com a sua nuvem, a mesma nuvem da transfiguração, a mesma nuvem do Antigo Testamento, a sua presença entre nós. Ore no Espírito, irmão, não se canse. Estamos diante da glória do Senhor, proclamado Senhor das nossas vidas. Renunciamos a nossa vontade para que a vontade dEle impere no meio de nós. Que essa oração do Espírito seja o Espírito a interceder por nós, para retirar de nós as nossas vontades humanas, e que seja soberana em nós a vontade de Deus. Eu queria pedir para que o ministério agora voltasse e ajudasse o povo a orar no Espírito. Os instrumentos ajudem, as vozes ajudem. Ergamos, irmãos, um grande clamor. Não podemos ficar indiferentes a essa moção. O Senhor fala que a sua nuvem está entre nós, a nuvem da tua presença. Vamos aumentando esse volume de glorificação a Deus, de exaltação. Isso, aumenta, aumenta. Ministério de Música, aumenta, aumenta, aumenta. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Ergue seu braço bem alto e exalte o Senhor. Exalte a vontade dEle na sua vida. Te glorificamos, Senhor, exaltado acima de todas as coisas. Te glorificamos, Senhor, exaltado acima das nossas vontades.
Vai, meu irmão, não cansa não. Ergue cada vez mais o seu louvor, o seu clamor, a sua adoração. Santo é o Senhor, santa é a sua santa vontade. Santo, vamos cantar isso, santo. Só essa palavra, santo. Todos juntos, santo. Vai cantando do jeito que vier no seu coração, santo. Não tem música pronta, não. É a música que o Espírito está nos inspirando agora, para declarar o Senhor santo. Santo porque sabe qual é a sua vontade. Canta, santo. Santo, santo é o nome do Senhor. Acho que pode ser mais forte ainda. Santo, santo. Tu és santo, Senhor. Quando a gente canta que Ele é santo, nós estamos reconhecendo nele. Que nele está também a nossa santidade. Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo. Ele é santo porque obedeceu até a morte, morte de cruz. Vamos nas palmas agora, santo, vai. Está muito fraquinho ainda a exaltação da presença do Senhor no meio de nós. Vai, aumenta, mais forte ainda, santo é o Senhor. Jesus, a tua vontade está acima da nossa vontade. Jesus, o teu querer precisa estar acima do meu querer. Diz isso para Ele. Senhor, que o teu querer